Mais de 40 anos após o corretor de imóveis Antônio Nelson Tasca afirmar ter sido levado a bordo de uma nave espacial e retornado com uma queimadura incomum nas costas, o episódio ainda intriga ufólogos, médicos e curiosos. A suposta abdução, registrada em 14 de dezembro de 1983, ganhou repercussão nacional e permanece como um dos relatos mais detalhados da ufologia brasileira. Após ser levado para dentro da nave, Tasca disse ter visto pequenos seres e uma mulher de cerca de 1,20 m de altura que se apresentou como Kabbalah. Segundo ele, a comunicação foi telepática. Relatou ter ingerido 2 líquidos oferecidos pela entidade e em seguida mantido relação sexual com ela. 4 décadas depois, pesquisadores ainda revisitam o material coletado, enquanto familiares mantêm um perfil em rede social dedicado à memória do corretor. O debate sobre a autenticidade do episódio, a mensagem contra armas nucleares e a marca misteriosa nas costas de Tasca seguem em aberto, sem consenso entre céticos e crentes. Conheça agora o caso de abdução de Antônio Nelson Tasca, o homem que fez amor com uma extraterrestre. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A história de Antônio Nelson Tasca, corretor de imóveis de Chapecó, Santa Catarina, continua sendo um mistério discutido por ufólogos e pesquisadores. Ele diz ter sido abduzido por alienígenas e devolvido horas depois com uma marca nas costas e a missão de transmitir uma mensagem contra armas nucleares. Na noite do ocorrido, Tasca dirigia de Colônia Sela, comunidade próxima a Chapecó, em direção ao centro da cidade. Ele contou ter sentido uma força estranha, estacionando o carro no acostamento e em seguida observando um objeto retangular pairando ao lado da estrada. A estrutura, segundo ele descreveu, era de tom cinza fosco e exibia janelas alinhadas. Ao desligar os faróis para se aproximar, foi atingido por um feixe de luz que, conforme seu testemunho, o içou para dentro da nave. O corretor relatou ter perdido a consciência durante o procedimento. Quando recobrou os sentidos, disse encontrar-se um ambiente gelado e escuro, sem sensibilidade física. Chegou a acreditar que havia morrido. Tasca afirmou ter visto pequenos tripulantes e uma figura feminina de aproximadamente 1,20 m de altura. A entidade, que se identificou como Kabbalah, teria se comunicado por telepatia e se apresentado como mensageira do mundo de Agali, em missão de paz e amor. Kabbalah ofereceu ao brasileiro 2 líquidos que ele bebeu e depois manteve relação sexual com ele. Ao término, a extraterrestre teria declarado que ambos haviam sido escolhidos para disseminar um recado urgente à humanidade. Nesse momento, Tasca contou que recebeu um diadema na cabeça. Por meio desse artefato, escutou a advertência sobre o perigo das armas nucleares e a necessidade de proteger o meio ambiente. A mensagem incluía a previsão de um conflito atômico total, que poderia desviar a Terra de sua órbita e afetar mundos vizinhos em dimensões desconhecidas pelo homem terrestre. Horas depois, de acordo com o relato, Tasca despertou em um matagal nas proximidades de Chapecó. O relógio que usava estava parado em 10h05 e ele apresentava confusão mental. Familiares notaram uma lesão circular parecida com queimaduras entre suas omoplatas. O médico que examinou o corretor classificou a ferida como intrigante porque toques com instrumentos metálicos não provocavam dor. Outros 2 profissionais também avaliaram o paciente e confirmaram a ausência de sensibilidade no local. Ainda na década de 1980, intrigantes da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores mediram níveis incomuns de magnetismo no automóvel de Tasca e na fivela do seu cinto, ambos usados na noite da suposta abdução. O episódio transformou Antônio Nelson Tasca em uma figura de referência para entusiastas de fenômenos extraterrestres. Em 1999, ele lançou o livro Um Homem Marcado por ETs, no qual reproduziu diálogos, esboços da nave e detalhes da mensagem atribuída a Kabbalah.
Tasca continuou concedendo entrevistas e participando de congressos de ufologia até 2007, quando sofreu um grave acidente de carro em Sarandi, Rio Grande do Sul. Ele permaneceu em coma por quase 6 meses e morreu em 30 de janeiro de 2008, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul, poucos dias antes de completar 75 anos. Tasca pensou em perguntar à tripulante quem era e de onde vinha. Antes de formular a sua pergunta oralmente, a resposta surgiu em sua mente. Sou Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Em seguida, Tasca perguntou da mesma maneira: onde estamos? Novamente a resposta surgiu em sua mente antes que ele fizesse a pergunta oralmente. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Tasca sentia nesse momento sede intensa e confusão mental. Ele pensou em pedir água e comentar sua confusão mental. Estou com muita sede, estou muito confuso. A senhora transmite paz e amor, também confusão que eu não posso dominar. Acho que é a sua beleza a causa. E imediatamente a resposta veio à sua mente. Você vai beber água agora mesmo e sua sede passará, bem como seu estado de confusão. Tasca percebeu que na parede havia um objeto de mais ou menos 1 metro de comprimento por 15 centímetros de altura e 4 ou 5 centímetros de profundidade, com 10 botões avermelhados. Kabbalah apertou um destes botões e abriu-se uma gavetinha que continha 2 recipientes em forma de bisnaga, com dimensões de 10 por 6 e por 3 centímetros. A moça puxou o trinco de um deles, abrindo-o. Em seguida, ofereceu a Tasca que bebeu um líquido inodoro e incolor. Tasca o descreveu como sendo algo mais leve que água. Em seguida, Kabbalah ofereceu o segundo recipiente à Tasca. Dessa vez, o sabor era semelhante ao de amoras brancas, algo levemente ácido. Após isso, Tasca entregou o recipiente a Kabbalah, que recolocou no aparelho. Kabbalah finalizou. Agora não vai sentir sede nem confusão diante de mim. É hora de cumprirmos a missão de muita importância para a qual fomos escolhidos. Fique calmo. Tasca perguntou: depois disso eu serei devolvido ao meu mundo? Sim, mas tem a hora certa para isso. Caso contrário, você será colocado num lugar muito distante daqui. Kabbalah explicou a Tasca que ele havia sido escolhido para transmitir a mensagem aos seus concidadãos de todo o globo terrestre. Ele perguntou a razão disso, pois não tinha nada de especial, não era rico nem influente. Diante disso, Kabbalah falou que ele sempre acreditou na existência de extraterrestres e já havia desejado tal encontro. Tasca começou a sentir uma profunda sensação de desejo pela tripulante. Kabbalah aproximou-se de Tasca quase ao mesmo tempo em que uma espécie de divã surgiu na parede dessa sala. Este objeto media aproximadamente 1,30 m de comprimento por 1 metro de largura. Não havia encostos nem braço ou pernas de suporte. Havia apenas uma extremidade fixada à parede como se fosse uma peça fundida. Kabbalah afastou-se, levantou seu vestido e colocou-se deitada no divã olhando para Tasca. Em seguida, ambos tiveram uma breve relação sexual normal. Ao final do processo, Kabbalah falou pela primeira vez sem o uso de meios telepáticos. Ela pronunciou a palavra amor com um leve sotaque. Em seguida, ela esboçou um leve sorriso, mas ainda assim com um olhar de tristeza. Ao sorrir, Tasca percebeu dentes brancos e delicados, como os de uma criança. Pouco depois, já recompostos, Kabbalah posiciona-se à frente de Tasca e o informa que ele seria um porta-voz, transmitindo uma mensagem ao povo da Terra. Surpreso, Tasca alegou que sua memória era fraca e que não estaria apto para a missão. Senhora, ao sair daqui, minha mente vai falhar e eu lembrarei apenas alguns trechos da mensagem. Diante disso, Kabbalah apertou outro botão naquele instrumento preso à parede e abriu-se uma divisão maior, de onde ela tirou um diadema, que colocou em seguida na cabeça de Tasca, dizendo: com isso na sua cabeça, você vai me ouvir 2 vezes a dizer a mensagem e nunca mais esta sairá da sua memória. Kabbalah ajustou o diadema e transmitiu a mensagem, a advertência da mensageira Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora da sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras imigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar.
conservando-lhes os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. E como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história, a ressurreição dos mortos na faixa do 4X. Após transmitida a mensagem, Kabbalah retirou o diadema da cabeça do protagonista e guardou de novo no console, que fechou-se imediatamente. Em seguida, Kabbalah encarou Tasca, repetindo a mesma saudação emitida no momento inicial da conversação, cruzando em seguida o braço esquerdo sobre o peito e levantando a mão direita sobre o ombro. Tasca recebia a mensagem paz e amor. Em seguida, a tripulante foi recuando de costas, lentamente em direção à porta de entrada que havia se aberto na parede. Após a passagem da moça, esta se fechou hermeticamente, deixando em Tasca uma sensação de solidão e de abandono. Em seguida, a iluminação da sala diminuiu, restando uma escuridão plena no local. Ele ouviu passos e sentiu novamente a presença de pequenas criaturas ao seu redor que, puxando-o para outra sala, indicavam para que deitasse. Tasca reconheceu este lugar como sendo o mesmo local gélido e assustador em que esteve no começo de sua experiência. A temperatura caiu gradativamente até o momento em que Tasca perdeu os sentidos. Ao acordar, viu-se deitado em um capinzal em um morro rochoso às margens da BR-282, a 3 quilômetros à direita do trevo de acesso da cidade de Chapecó. Pela posição do sol, Tasca estimou ser aproximadamente 6 horas da manhã, embora seu relógio de pulso indicasse 10h15. Seus braços e pernas apresentavam-se entravados, embora ouvisse e enxergasse perfeitamente. Levou aproximadamente 2 horas para que conseguisse recuperar os movimentos. Assim que possível, Tasca desceu a estrada e andou a pé por aproximadamente 2 quilômetros até chegar à Eletrodiesel Batistella, sendo atendido por 2 moças. Ali, Tasca telefonou para casa e avisou sua família. Ele foi então informado da grande agitação e agonia que se abateu sobre a sua família, do carro abandonado que foi encontrado na estrada de terra e da mobilização de um investigador de polícia para o seu desaparecimento. Então ele seguiu rapidamente para casa, sendo encontrado por seu filho Maximiliano, que chegava à cidade naquele momento. Nos dias seguintes, Tasca não sentiu muita fome e comeu muito pouco. Às 2h15 da madrugada do terceiro dia, Tasca vomitou um líquido amarelo, sentindo o mesmo sabor de amoras brancas em sua boca. Após isso, seu apetite voltou ao normal. Embora diversos especialistas tenham analisado fotografias da marca e objetos associados ao caso, nenhum estudo registrou prova definitiva da origem extraterrestre da lesão ou dos eventos descritos. Para a comunidade ufológica, contudo, o caso Tasca continua sendo considerado um dos depoimentos mais consistentes graças à riqueza de detalhes, exames médicos documentados e medições de campo magnético.